A paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Estamos aqui para dar aquela pré-aula que vai te auxiliar para dinamizar ainda mais a tua aula desta semana da Escola Bíblica Dominical. Hoje a lição tem como título, a lição 3 do Jardim de Infância é O Papai do Céu fica triste quando desobedecemos. Só pelo título da lição, você já consegue entender que a lição de hoje vamos falar sobre obediência, né? Versus desobediência. E vai falar de uma desobediência que teve como consequência toda a humanidade foi afetada, que foi a desobediência de Adão e Eva no Jardim do Éden, né? Então eu tenho certeza que você já olhou, já viu um pouco da sua lição, então eu espero que eu possa ajudar dando dicas a mais para colaborar com a tua aula de hoje, tá bom? O versículo de memorização está lá em Atos, capítulo 5, versículo 29, que diz: nós devemos obedecer a Deus. Então nós vamos falar sobre a obediência a Deus, mas isso não quer dizer que você não possa utilizar essa lição e esse momento para também falar sobre obediência às autoridades, como os pais, como os professores, como os tios da Escola Bíblica Dominical ou de qualquer outra lição ou de qualquer outra turma em que essa criança esteja envolvida. Então vamos lá. Hoje o que você tem como objetivo, que está aqui na nossa lição, é o objetivo 1, saber que desobedecer ao Papai do Céu é errado. E o segundo objetivo é reconhecer que quando fizermos algo de errado, devemos nos arrepender e pedir perdão. Porque nós não vamos focar nesta aula em apenas falar que é errado, mas nós vamos falar sobre o que podemos fazer para melhorar as nossas atitudes, o arrependimento e saber sobre a misericordiosa do Senhor. E graças a Deus que o nosso Deus está sempre disposto a nos perdoar, não é? Então nós vamos falar com as crianças sobre isso, tá? Eu trouxe para vocês aqui algumas coisas que podem ajudar, certo? Primeiro, falando sobre a lição. Você sabe que tem aqueles manuais que vem da CPAD que tem aquelas imagens que você pode utilizar. Ou você pode utilizar bonecos, como representando como Adão e Eva, e uma cobra, né? Que tem como comprar naqueles materiais que vendem de infantil, que são de brinquedos, que você pode utilizar também para poder deixar uma coisa mais concreta. Mas caso você não tenha esse acervo aí para poder dar aula, não se preocupe. Você pode utilizar o próprio visual, certo? Só que aí eu trouxe para você essa ideia aqui, que é um material de EVA que você pode colocar sempre que você for utilizar esses visuais em papel para colocar. E é uma forma fácil de fazer, ó. Aqui, claro, é um trabalho muito profissional, né? Vamos dizer que não foi eu que fiz, mas você pode ver que tem um espaço como se fosse um A4, para que você possa somente ir colando as imagens, para não deixar mostrando a imagem somente assim, livre, né, no papel. Você pode colocar aqui. Então é um visual que você pode ter, né, na sua Escola Bíblica Dominical, que vai ser com certeza muito utilizado toda vez que você usar um papel, tá? E aí você vai colando aqui e vai contando. Então o que acontece? A história de hoje basicamente acontece no Jardim do Éden. E você vai contar às crianças que lá o Senhor preparou o quê? Um jardim perfeito para eles. Foque em dizer às crianças que não tinha nada de errado com o jardim. Na verdade, o Senhor lá estava tudo do melhor para dar para aquele casal, né? O primeiro casal, já Adão e Eva. Então lá era tudo perfeito. Lá Adão e Eva eram perfeitos, não tinham doença, não tinham dor. Tinham contato com Deus Criador todas as tardes. O Senhor conversava com eles. Então o jardim era perfeito, não tinha nada. Mas o Senhor, para testá-los, colocou no jardim o quê? Uma árvore. E aquela árvore ficava bem no centro, bem visível aos olhos daquele casal, e eles não deveriam comer daquela árvore. O que acontece? Isso aqui vai provar que o Senhor estava testando, porque Deus já sabia o que ia acontecer, mas ele queria testar e provar ao homem e à mulher que eles deveriam ser obedientes a Deus. E aí, nesse momento que você for contar essa história, você já pode falar com as crianças que muitas vezes nós desobedecemos ao Senhor e nós obedecemos aos pais, aos tios, mesmo que a gente já tenha tudo de bom. A gente já tem tudo ao nosso redor que é perfeito, mas a gente foca naquilo que a gente não tem ainda, sabe? Então eles foram lá e eles começaram no caso, inicialmente foi Eva, né, que olhou, e Eva viu, a Bíblia diz que Eva viu aquele fruto e ela viu que era bom, era agradável aos olhos dela. Então, aparentemente, aquilo não tinha nada de mal em comer aquilo, mas tinha uma recomendação do Senhor anterior, que era o quê? Não comer. Nem, na verdade, ela não podia nem tocar naquele fruto. E ela tocou e assim depois ela deu a Adão. Então eles caíram na desobediência naquele momento. Agora o que é que você tem que mostrar para sua criança? Que
Aquele casal, que Eva, ela foi atraída pelos olhos, ela, em vez de ela obedecer a uma ordem superior que era de Deus, ela deu ouvidos a uma voz que ela não conhecia, que era a voz da serpente. E ao ouvir a voz daquela serpente, ao ouvir a voz do diabo que estava ali naquela cobra, eles deixaram de acreditar naquilo que Deus estava falando. Então eles desobedeceram. E é assim que acontece a desobediência. Muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus, sabemos o que Deus não gosta, mas fazemos o contrário. Ouvimos a voz do nosso pai e da nossa mãe para não ir por aquele caminho, mas um amigo vai e nos diz o contrário daquilo que os pais nos recomendaram e nós fazemos exatamente o errado. Então, o que é que você tem que dizer para a criança? Criança, o Senhor está sempre disposto a nos perdoar, se nós, de coração, nos arrependermos. Mas o correto é a gente não desobedecer, para não desagradar ao Senhor. Porque ele fica triste com a nossa desobediência, assim como ficou o Senhor quando foi lá falar com Adão e Eva e viu que eles estavam errados e disse a eles que eles estavam errados. Então, nós precisamos dizer que Deus, ele está disposto a nos perdoar, mas que se nós nos arrependermos de todo o coração. O que é arrepender de todo o coração? É não fazer novamente. Se tiver uma oportunidade de fazer aquilo, não fazer mais. Porque tem gente que se arrepende, mas amanhã faz a mesma coisa. Aí você pode falar com as crianças, não é crianças, não é verdade que às vezes a gente faz a mesma coisa, a mamãe diz pra gente não fazer de errado e no outro dia a gente faz novamente. A tia diz pra ficar quieto na sala e você fica um pouquinho e depois desobedece novamente. Então você vai falar sobre essa desobediência. E ali nós vamos ver que Adão e Eva, a consequência da desobediência deles foi para toda a humanidade. Nós recebemos o pecado por causa da desobediência de um só homem. Mas louvamos a Deus, que a Bíblia fala que também por causa de um só homem, nós tivemos o direito à salvação eterna, que foi através de Jesus. Mas o foco da lição é mostrar às crianças que nós precisamos estar sempre tendo cuidado para não desobedecer às ordens de Deus. E vocês precisam dizer que assim como Adão e Eva teve consequências sobre toda a humanidade, muitas vezes a nossa desobediência também afeta quem está próximo da gente. Por exemplo, se a gente for fazer uma coisa de obediência e machucar uma outra pessoa. Daquela forma a gente está magoando e fazendo mal para outros. E aí, depois que você focar em não desobedecer, para que a criança possa obedecer e a criança possa fazer as coisas corretas, você vai dizer a elas e incentivar a pedir perdão. Você tem que mostrar às crianças que mesmo que elas façam isso, elas precisam se arrepender, pedir desculpa quando machucam um amigo, pedir desculpa quando fazem uma coisa errada com o pai, pedir desculpa quando desobedecem, reconhecer. Não é preciso que alguém conte que ele fez de errado. Se ele fez de errado, ele já pode automaticamente reconhecer o que fez de errado, porque o Senhor, ele vê o coração e vê a intenção. Então você vai tratar com a criança tanto a desobediência, como também tratar sobre a questão do perdão. E aí eu trouxe para vocês uma dinâmica para vocês fazerem ao final da aula, que seria a caixa da obediência. Você pode colocar aqui caixa da obediência se quiser, tá? E aqui dentro vai ter algumas atividades que a criança precisa fazer. Você vai passando a caixinha. É interessante que você possa colocar um fundo musical, se você tiver acesso a música lá. Caso não, você pode cantar mesmo. E você vai cantando a música, tá? Você pode até colocar aquela música de Diante do Trono, que obedecer é mais que importante, é prova de amor. Então você pode ir cantando, enquanto tá cantando essa música, passando a caixinha. E você pode tapar seu olho para não ver com quem tá a caixinha. Quando você parou, a criança que pegar aquela caixinha vai ter que fazer exatamente o que tem dentro. Aí vai ter algumas recomendações básicas, né? Como qual é o nome do jardim, pode ser perguntas. Como também pode ser assim, ó, dê um abraço no seu amigo do lado, ou então dê 2 pulinhos, ou então fale o versículo da semana. Então vai ter algumas atividades aí para você colocar dentro de uma caixinha, de forma que a criança vá passando e você veja para que todas possam participar, que sabe como criança é, né? Todas querem participar junto da atividade. Então a caixinha da obediência, por que caixinha da obediência? Porque elas têm que fazer exatamente o que dentro da caixinha pede. Então depois que você terminar a dinâmica, o jogo, porque eu já disse a vocês que o jogo ele é muito útil para a educação das crianças, porque o jogar também educa. Então, sempre que você for fazer alguma atividade na sua sala, não faça somente atividades para brincar aleatoriamente. Veja se você consegue encaixar o tema da lição com a brincadeira, para que aquilo ali possa realmente ser mais um elemento para inculcar a lição da semana na cabecinha da sua criança, tá certo? Tudo que for fazer, pense se aquilo ali vai ser útil para poder a criança absorver ainda mais o conhecimento de que você quer para aquela semana. Então, a caixinha da obediência, elas têm que obedecer o que tem dentro da recomendação daquela caixinha. Você pode colocar o que você quiser aí, aqui eu dei algumas sugestões apenas. E aí, quando a caixinha parar na mão, ela vai lá e obedece. E aí, se tiver alguma criança
criança que não quiser fazer o que está lá dentro, você pode utilizar esse momento para falar sobre a desobediência também. Tá vendo, criança? Não pode. A gente combinou que é para obedecer. Eu sei que muitas vezes a gente não quer fazer aquilo, mas a gente tem que fazer porque o combinado é obedecer. Então é uma forma de você dinamizar a sua aula e também brincar com eles um pouco. E se você tiver condições, você pode dar como premiação aqueles que obedecerem o que tem na caixinha, um pirulito, um confeito, alguma coisa para incentivar ainda mais, mas você não precisa focar nisso. O foco é que elas façam a atividade por fazer e não somente para receber uma premiação, tá bom? Então, queridos, eu espero que eu tenha ajudado e colaborado de alguma forma com a sua aula desta semana. Se você quiser, tiver alguma dúvida, eu vou colocar no link da descrição aí, que eu não, né? A equipe vai colocar um PDF que vai ter alguns elementos que você pode utilizar aqui na caixinha e também o versículo de memorização para você utilizar aí. Então, acho que vai ser muito útil para ele ajudar, tá bom? Se você gostou, você pode curtir esse vídeo, comentar ou encaminhar para alguém que também vai utilizar esses recursos, tá bom? Que Deus abençoe tua vida e a paz do Senhor. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81988832755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81988832755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.